Boa tarde, técnicos e técnicas do estado de São Paulo. Parabéns, parabéns, pois o seu dia está chegando, dia 23/9, dia do técnico. E em comemoração a vocês, hoje nós estamos trazendo esses eventos para todos vocês. Parabéns, técnicos e técnicas do estado de São Paulo. Quero parabenizar nosso presidente Gilberto Takao Sakamoto, presidente do CRT São Paulo, por essa grande trajetória e construção de uma autarquia para os técnicos, onde o técnico tem o seu espaço que sempre almejou durante muitos anos. Parabenizar o presidente Wilson, do Conselho Federal, do CFT, que junto com demais conselheiros, demais diretores federais e aqui do estado de São Paulo, contribuíram muito para que esse conselho pudesse vir a existir. Parabenizar a nossa equipe aqui da área de comunicação, através da Fabiana Herculano, né, o Donizete, Rafaela e todo o nosso grupo de profissionais que estão aqui participando desse evento, estruturando uma semana inteira de comemoração ao Dia do Técnico. Parabéns a todos. Hoje, conforme apresentado aqui agora há pouco pelo nosso diretor de normas e fiscalização, Rubens Santos, né, vou trazer para vocês aqui uma apresentação relativa ao nosso trabalho da fiscalização no estado de São Paulo. Então, esse trabalho que nós estamos atendendo a todos os técnicos do estado visa, em primeiro lugar, conforme preceitua, né, o Tribunal de Contas da União, conforme preceitua a nossa legislação em vigor, visa a defesa da sociedade. E como é que isso ocorre hoje através da fiscalização? Só tem um jeito de você defender a sociedade: fazer com que os bons técnicos, os bons profissionais desenvolvam com toda a responsabilidade que já é inerente a esses técnicos, né, o seu papel de profissional. Então, o nosso conselho hoje, ele tem mais de 60 resoluções aprovadas que regulamentam, né, o nosso conselho. Então, eu queria trazer para vocês aqui rapidamente, né, essa apresentação sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui junto ao conselho, visando essa defesa da sociedade. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação, né? E quero dizer que o Conselho CRT São Paulo está à disposição de todos os nossos técnicos profissionais, toda a sociedade que queira entrar em contato com a gente e que queira tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição de vocês, tá certo? Então, nesse momento, eu vou compartilhar aqui, não sei se já está aparecendo para vocês a apresentação. Tá sim, Mesac, só precisa colocar em modo apresentação, mas nós já vemos o seu PowerPoint. Perfeito. Então, estou aqui já colocando em modo, ok, já está aqui, né? Então, mostrando aqui para vocês esse trabalho nosso da fiscalização, conforme foi apontado aqui pelo nosso diretor, a nossa estrutura de fiscalização do CRT São Paulo, ela tem como referência, né, a portaria número 13, de 27 de abril de 2021. Ela traz aqui os ofícios circulares de maio de 2021 e ofício 474. Mas o principal, né, refere-se à nossa legislação, né, do Conselho, ou seja, no artigo 3º da nossa lei, os conselhos federais e regionais que tratam essa lei têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das respectivas categorias. Compete aos conselhos regionais, no seu inciso 12, no seu inciso 9, no artigo 12, fiscalizar o exercício das atividades de técnicos industriais. No caso, para o Conselho de Técnicos Industriais, que também serve também na abrangência para a lei do Conselho de Técnicos Agrícolas. O que as resoluções tratam sobre a fiscalização? Nós temos 3 resoluções que, de certa forma, tratam com maior profundidade o nosso trabalho. A resolução 45, que regra
né, o nosso trabalho da fiscalização, a Resolução 55, que trata do TRT e acervo, e a Resolução 90, que é um plano nacional de fiscalização que vale para todo o Brasil. E, claro, o TCU também tem as suas posições relativas ao nosso trabalho. A história do nosso conselho, né, ela começa, na verdade, lá atrás, com a Lei 5.524 de 68, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnicos industriais. Então, a partir dessa data, consolidou-se, né, uma série de atribuições ao técnico através dessa lei. O decreto 90.922 de 85 regulamentou esta lei, 5.524 de 68. E, na sequência, o decreto 4.560 de 2002 altera esse decreto 90.922, né, de 85. E ainda, além dessas legislações, nós temos, né, a questão das contribuições que o catálogo nacional, né, que é publicado pelo MEC, com mais de 200 e poucas atribuições, né, ou seja, 215 atribuições de cursos técnicos de nível médio, além de perfis profissionais e possibilidade de atuação de cada área. As principais contribuições que essas legislações trouxeram foi a definição de quem pode exercer a profissão, define as principais atribuições dos técnicos industriais, dispõe sobre a identificação do técnico e o registro dessas pessoas no conselho. Então, quando nós olhamos para o catálogo, ele trata lá um pouco da carga horária mínima para que esses cursos técnicos sejam disponibilizados, os pré-requisitos de ingresso, nomenclatura, né, e atuais cursos, bem como os itinerários formativos, dentre outras. A nossa lei, ela trata, só um minuto, que estou atualizando aqui a lâmina. O artigo 1º, né, da nossa lei 13.639, ele trata exatamente, né, da criação do Conselho de Técnicos e o Conselho de Técnicos Agrícolas. Ou seja, são autarquias com autonomia administrativa e financeira e com estrutura federativa. Então, temos o Conselho Federal e os conselhos regionais no âmbito do Estado e, em alguns casos, agrupados alguns estados em um único Conselho Regional. O artigo 2º dessa lei, ele diz o seguinte, que aplica-se o disposto na linha C do inciso 6 do caput 150 da Constituição Federal. Então, sempre que uma lei ela é exarada, né, ela é aprovada, ela, obviamente, vai se referenciar à nossa Constituição Federal. Então, ao Conselho de Técnicos Industriais e Conselho de Técnicos Agrícolas, aos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, né, e ele trata no seu artigo 3º, né, que compete aos conselhos federais a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das categorias. E no artigo 8º, ele fala exatamente o que compete ao Conselho Federal. Então, dentre outras, né, zelar pela dignidade, pela independência e pelas prerrogativas e pela valorização do exercício profissional dos técnicos. O que significa valorização, né, do exercício profissional dos técnicos? Significa que o trabalho efetuado por esses técnicos junto à sociedade, ele sempre deverá estar qualificado e referenciado nas suas atribuições. Aqueles que não têm atribuição, é importante que a sociedade nos informe numa rede, né, que é gratuita, ao entrar em contato aqui com o nosso conselho, para que a gente possa verificar o que está acontecendo, se está tendo serviço ilegal ou não da atividade do técnico industrial. Dentre outras, no artigo 12, fala também, no inciso 9, como foi dito aqui, que dentre os trabalhos a ser realizado pela fiscalização, né, deverá ser efetuado um TRT. Então, cada vez que um técnico vai executar alguma atividade como prestação de serviço, ele vai emitir um TRT, que é um termo de responsabilidade técnica. A fiscalização nossa, ela consta na Resolução 90, né, educativa, como método indireto, orientativa, preventiva e inteligente. Além disso, ela tem como método direto, corretiva e a punitiva.
Então, nós procuramos, ao mesmo tempo que efetuamos esse trabalho junto do Conselho, né, nós procuramos, em primeiro lugar, a fiscalização educativa, que visa levar o conhecimento da legislação que rege a profissão e as instituições de ensino e a sociedade. A fiscalização orientativa, por sua vez, ela tem por objetivo levar o conhecimento da legislação às empresas, associações, cooperativas, sindicatos e demais organizações da sociedade. A fiscalização preventiva, ela já tem por objetivo informar a todos os técnicos industriais quanto à sua atuação ética, lícita e irregular, com o objetivo de prevenir a ocorrência de infrações à nossa legislação. A fiscalização inteligente, ela visa a atuação por meio do sistema SINCET, mediante verificação de TRTs com exorbitâncias de atribuições e de TRTs, né, TRTs não pagos. A fiscalização corretiva visa a regularização de situações em desconformidade com a legislação profissional, sem a aplicação ainda de sanções, ou seja, notificamos o técnico caso ele esteja em condições inadequadas perante a legislação e ele ainda terá uma oportunidade para se regularizar junto ao Conselho. E só por último que entramos com a fiscalização punitiva, que objetiva, né, a etapa de corretiva sem a regularização, né, e aplicar as sanções devidas a leigos, técnicos industriais ou pessoas jurídicas por infrações à legislação, com a determinação de regularização das situações de desconformidade com a legislação. Então, hoje, além desse trabalho que nós estamos realizando, tem um trabalho que iniciou com o técnico que faz, que é um projeto aqui do CRT São Paulo, onde nós também estamos dando um tratamento aos editais de licitação que são colocados para a prestação de serviço de todos no seu ambiente municipal ou até mesmo no ambiente estadual. Nesse caso, né, especificamente, o que nós temos verificado? Que o recebimento dos editais, eles são filtrados com especificações pré-definidas. Separa esses editais por data e objeto, faz uma primeira análise, né, desses editais para a separação das publicações e identificado que esses editais não contemplam a atividade do técnico, né, nós entramos com um pedido de impugnação desses editais junto a essas instituições. Efetuamos o acompanhamento desses editais, acompanhando as respostas e depois fazemos as inclusões dessas impugnações, né, e-mails e respostas no SINCET. Ou seja, essa é uma das formas, né, da realização da nossa fiscalização inteligente. Então, além desse dado, né, só no mês de agosto, para os senhores terem uma ideia, nós já tivemos 534 editais analisados. Foram publicados e encaminhados para publicação desses 112. Descartados foram 363, né, como incompatíveis à nossa análise. E foram retificados 2 editais ao nosso pedido. E o número de impugnações que nós levamos para o nosso sistema integrado nacionalmente foram de 27 editais. Ou seja, essa é uma amostra, né, de como que a fiscalização inteligente pode estar desenvolvendo o seu trabalho, dentre outras formas. Né? E aqui temos aqui num gráfico, rapidamente demonstrado, né, quantos que foram apreciados e analisados por atribuição. Então, edificações 28, 12 eletrotécnica, 13 manutenção automotiva, 11 agrimensura, 20 por rede de computadores e assim por diante. Ou seja, nós podemos perceber que com essa forma de atuação da nossa fiscalização, né, nós estaremos atendendo, inclusive, às prerrogativas que o TCU nos coloca para avaliar, né, o quanto o Conselho está servindo à sociedade. Dito isso, no artigo 20, né, nós podemos dizer que seriam o que a fiscalização está olhando. Ela está olhando tudo aquilo que pode gerar algum tipo de infração, né, para o Conselho. Então, desde requerer registros, né,
sem a comprovação dos direitos autorais, a formação de acervo que não tenha sido efetivamente concebido, desenvolvido ou elaborado pelo requerente, reproduzir projeto ou trabalho técnico ou de criação, de autoria de terceiros, sem a devida autorização do detentor seus direitos autorais, é passível de fiscalização, fazer falsa prova dos documentos exigidos para o registro no respectivo conselho, praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção, né? E assim por diante, ou seja, lá no artigo 20, os senhores poderão observar tudo aquilo que é passível de fiscalização pelo nosso conselho. Ainda, observando, né, o que o TCU também propõe para o exercício e o papel de um conselho de fiscalização, o que nós podemos identificar, né? Dentre as outras situações, ele aponta, dentre outras, que os conselhos profissionais são pessoas jurídicas e possuem como função precípua a fiscalização do exercício profissional, tendo em vista que a fiscalização do exercício das profissões ele está disposto na Constituição Federal em seu artigo 21, inciso 24, como competência da União. Verifica-se que o Estado delegou essa função aos conselhos profissionais. Então, os conselhos, a partir dessa delegação, exercem funções típicas da administração pública. E, por essa razão, eles têm essa natureza jurídica de autarquias de regime jurídico público. Além disso, né, de acordo com o entendimento, né, do TCU, o entendimento consolidado no Supremo fala que os conselhos profissionais possuem natureza jurídica da autarquia, incidindo sobre eles o previsto no artigo 13 das disposições constitucionais transitórias. Então, além disso, tem o parecer do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que aponta que o regime jurídico aplicado aos conselhos profissionais é o de direito público, face à impossibilidade de se estender à entidade de natureza jurídica privada atividades típicas de Estado, como poder de polícia, tributação e poder de punição em caso de descumprimento de seus regramentos. Então, ou seja, os conselhos de fiscalização profissional, além de serem autárquicos atípicos, que não exploram atividade econômica, eles desempenham função delegada pelo poder público, incumbindo-lhes de fiscalizar, punir e tributar as atividades, né, no âmbito das profissões regulamentadas. Ou seja, como é que o CRT está organizado para atender, então, toda a gama de legislação existentes? Nós, atualmente, nos estruturamos, né, a partir da presidência, diretoria executiva, gerência geral e a gerência de fiscalização e normas, com essa estrutura. Constituímos um núcleo de fiscalização com base no artigo 7º da Resolução 45 e também no PNFI, no artigo 14, o núcleo de análise e inteligência, também com base no artigo 7º e o artigo 14 da Resolução 90 e do 45, e o núcleo de acompanhamento de processos, ou seja, nossos fiscais vão a campo, efetuam o seu relatório, né, fazendo com base na diligência efetuada, e a partir dessa atividade, eles vão, então, desempenhando toda a sua atividade responsável. Dito isso, queremos dizer que essa estrutura do Conselho, ela ainda leva em consideração uma série de atividades, diligências externas, como foi dito aqui, né, diligências que são realizadas através de denúncias recebidas pela ouvidoria, recebidas diretamente no SINCET, ou ainda, né, através dos relatórios de fiscalização. Então, temos uma série de documentos que são gerados a partir disso, todo devidamente registrados, né, através da Resolução 45, e a partir disso são efetuados autos de infração e desenvolvido uma série de atividades. Dentre elas, as nossas atividades podem ser encontradas no nosso portal de transparência, né, com todas as informações decorrentes do nosso trabalho no primeiro semestre. Então, aqui temos algumas fotografias dos nossos fiscais em campo, né? Temos alguns documentos de ação preventiva, protocolos, etc. E quero dizer que a sociedade está protegida com a existência do Conselho de Técnicos
do Estado de São Paulo e o Conselho Federal, a partir do momento que nós possamos vir a saber se há algum ilícito ou alguma atividade que exacerbou a atribuição do técnico, com certeza nós seremos acionados e nós iremos a campo identificar tudo que tiver incorreto e orientando para que isso ocorra de forma mais adequada. Então, dito isso, senhores, eu só tenho a agradecer a todos, né, a estrutura que nós estamos montando e cada vez mais estruturada e em rede, conta também com a ajuda dos nossos representantes no estado de São Paulo, e esses dados que está aqui na nossa apresentação, os senhores poderão depois acompanhar no nosso portal de transparência e no nosso site. Então, agradecer aqui a toda a diretoria do CRT São Paulo, ao nosso diretor de normas e fiscalização, o senhor Rubens Santos, ao Pedro, à Sandra, ao nosso vice-presidente Avelino, e dizer que todo esse trabalho nosso ele é revisado através do planejamento estratégico e é refeito todo o caminho para que a gente possa estruturar melhor cada dia o nosso trabalho de fiscalização. Então, agradeço a todos, agradeço a Fabi, estou à disposição dos senhores e da nossa sociedade para fazer uma boa defesa das atribuições dos nossos técnicos. Agradecer a Fabiana, obrigado a todos. E eu gostaria, então, agora de chamar o nosso próximo palestrante, que é o senhor Ademir Alves do Amaral, consultor em fiscalização do exercício profissional, no qual vai trazer para nós um webinário sobre a manutenção predial e preventiva. Um abraço, obrigado a todos.